Agora a gente fala de algo importantíssimo que está relacionado à saúde das crianças menores de 2 anos, principalmente. A Fiocruz fez um alerta para o aumento dos casos de vírus respiratórios. A Maíra Guedes fala com a gente agora sobre esse assunto. Qual é a situação atual que a gente vive no Distrito Federal, Maíra? Neila, quando a gente fala de crianças, a atenção tende a ser redobrada nessa época do ano. Os casos aumentaram, principalmente de um vírus que é chamado sincicial. É isso mesmo, sincicial. Perdão, a gente estava brincando aqui que é até um trava-língua, viu, Neila? Eu estou com o doutor Henrique Lacerda e a gente estava trocando uma ideia a respeito disso, porque é o vírus que provoca aquela doença que a gente conhece, quem é pai e mãe, que é a tal da bronquiolite, que pode evoluir para situações mais graves. De acordo com a Fiocruz, como você mencionou, são casos que acabam trazendo algumas mortes, mais do que a Covid, quando a gente coloca essas crianças até 2 anos, de acordo com esse estudo da Fiocruz. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora com o doutor Henrique Lacerda, ele que é médico infectologista. Doutor, bom dia. Treinamos tanta palavra aqui que na hora ela saiu gaguejando, né? Vamos então resumir. É vírus sincicial respiratório, VSR, não é isso? Que vírus é esse? Bom dia Neila, bom dia ouvintes. O vírus sincicial respiratório é um vírus que é muito similar ao resfriado comum. Então, influenza, parainfluenza, adenovírus, e ele normalmente causa infecções em pacientes imunossuprimidinhos, ou nos extremos das idades, ou crianças, ou idosos acima de 60 anos, ou pacientes que têm alguma doença que abaixa a imunidade, como neoplasia de hemácias, de linfoma, esse tipo de doença que é mais comum que os pacientes possam evoluir com forma grave da doença. E quando a gente fala dessa época do ano, a gente fala que é uma época em que o vírus está numa circulação maior, mas se a gente comparar, por exemplo, com anos anteriores, ele está vindo mais forte esse ano. Normalmente a gente, no inverno, tem uma maior propensão a ter a infecção por alguns vírus respiratórios mais comuns. Então, a influenza é o que nós mais conhecemos. Mas principalmente nas crianças, principalmente bebês muito prematuros ou que têm problema de coração, problema de pulmão, eles estão mais suscetíveis a ter infecção pelo sincicial respiratório e causar a bronquiolite, que é a inflamação dos tubinhos que levam ar para o pulmão. E essa bronquiolite, quando ela evolui para casos mais graves, o que acontece? Os pacientes, eles precisam saber quais são os sinais e sintomas de alarme. Então, falta de ar, a boca ficando roxa, a mão ficando roxo, letargias, muita sonolência, irritabilidade, não estiver amamentando direito, e da parte dos adultos, dos idosos, falta de ar com febre, coriza, dor de garganta. Esses pacientes, eles podem ter uma forma grave da bronquiolite, que é a síndrome da angústia respiratória aguda. E normalmente precisa de oxigênio, internação em hospital, pode até necessidade de UTI e uso de ventilação mecânica. O senhor estava falando de alguns sinais de alerta, né? São casos que se parecem muito com gripes, com resfriados, e muitas vezes ali os pais ficam, não, é uma gripe, é um resfriado, eu vou cuidar em casa com chá. A febre é um termômetro para que procure um médico, essa questão da boquinha roxa? O sincicial respiratório, ele pode ser confundido com diversos outros vírus. O adenovírus é um exemplo deles, a influenza é outro também. Então é importante que os pais saibam quais são os sinais de alarme. Febre é um deles, porque a síndrome gripal, ela é um conjunto de sinais e sintomas. Então o paciente pode ter febre, coriza, dor de garganta, mas o principal é quando começa a ter falta de ar, a queda da oxigenação. Aí é muito importante que os pais saibam identificar esses sinais para ter um atendimento precoce e evitar formas mais graves da doença. E como evitar pegar esse vírus? A gente fala muito ultimamente aí de uso de máscara, de vacinas. Com relação a esse vírus na criançada, qual é a melhor prevenção? Maíra, entre 2 e 3 anos, quase 100% das crianças já vão ter tido contato com o sincicial respiratório. Então, o importante é, principalmente as crianças que têm algum problema de saúde no coração, no pulmão, ou que sejam imunossuprimidos por algum linfoma, algum tipo de outra doença, saibam identificar quais são os principais sinais de alarme para poder ter um atendimento precoce. Então, existe a profilaxia para crianças e prematuros, e essa profilaxia é feita com um medicamento, um anticorpo monoclonal. E ele dura ali uma proteção de mais ou menos 1 a 2 meses. É importante que nessa sazonalidade, os pais que têm esses pacientes com comorbidades, como pneumopatia, cardiopatia, saibam a procurar o pediatra para ter a indicação correta do uso do medicamento. E o isolamento, ele tende a acontecer? É importante isolar para a gente
dá um pausa na cadeia de transmissão. Então, sempre que a criança fica com sintomas gripais, tira da escola, porque vai transmitir. E a transmissibilidade do vírus é muito alta. Então, assim que iniciou sintomas gripais, isso não serve só para o essencial respiratório, mas também para influenza, para Covid. Então, é importante isolar. E o isolamento, ele tem uma peculiaridade diferente da Covid-19. A gente só pode sair do isolamento depois que terminam os sintomas gripais. De 3 a 5 dias. Às vezes varia. Toda infecção viral, nós temos ali um prazo entre 5 e 7 dias para o sistema imunológico começar a dar conta dela. Mas se você ainda no 7º dia está com sintoma de coriza, tosse, tendo febre, aí não tem como sair do isolamento, tem que postergar. Perfeito. Doutor, muitíssimo obrigada. Então fica aqui o alerta, viu, Neila? Criançada e os idosos são grupos que estão ali nas extremidades e merecem atenção nessa época do ano.